Uma boa noite a todos, né? Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, possa encontrar um espaço no nosso coração e nos dar a tranquilidade, né? Como viajores, como citou o nosso irmão Luiz, né? Para tomarmos a direção correta, né? Dessa viagem, né? O destino correto, né? E fomos privilegiados, né? Nesse inverno, fazendo verão, né? Hoje podendo andar sem blusa, né? Coisa rara no inverno, né? Para falarmos de um tema que todo espírita já há algum tempo estudando já tem um certo conhecimento, né? Basta a gente pegar o Livro dos Espíritos, que aliás hoje está disponível já gratuitamente no site da Federação Espírita Brasileira em PDF, mas para aqueles que quiserem adquiri-lo fisicamente, por certo deve haver na livraria aqui do centro, né? Onde nós vamos descortinar, né? Toda essa questão de quem somos, né? Quando nós somos criados, qual é a nossa destinação, né? E nós hoje nos propomos, agora são 8h05, né? Eu particularmente me proponho, tenho me disciplinado para não me alongar muito mais, né? A falar desse tema, porque nós temos esse ano um encontro de jovens, como nós fazemos todos os anos, né? Para aqueles que não estão há tanto tempo no movimento espírita, né? Esta casa, a Associação Espírita Chico Xavier, ela faz parte, ela está afiliada à Federação Espírita Catarinense, que por sua vez faz parte da Federação Espírita Brasileira e, em última instância, né, o Conselho Espírita Internacional, né, que reúne todas as instituições espíritas do mundo, né? Então nós temos essa hierarquia, não chega a ser uma hierarquia, porque todo centro espírita tem autonomia, né, para divulgar e estudar a doutrina espírita, mas por uma questão de organização, né? E nós aqui representamos a União Espírita Regional de número 7, que também é filiada, ou é um braço da Federação Espírita Catarinense, que reúne as cidades aqui desde aqui de São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo, né? Então é uma regional, são 11 instituições quase, né? Por enquanto é 10, mas tem mais uma já em processo de filiação. E existem os departamentos, né? Vocês talvez tenham curiosidade para saber como é que funciona, né? Existe o departamento de mediunidade, de assistência espiritual, de assistência e promoção social, não é? De educação, de difusão espírita, do DIG, né, que nós chamamos carinhosamente, que é o Departamento de Infância e Juventude. Então a gente faz esses eventos, né? Tanto com a infância, tivemos esse ano em Itaiópolis, né, reunindo mais de 200 pessoas, entre crianças e adultos, né, para levar o Evangelho de Jesus. E agora, no mês de outubro, teremos o nosso encontro regional de jovens espíritas, né? E conversando, né, com a administração da casa, a gente pôde aqui trazer essa divulgação para vocês, que são pais, né, talvez irmãos, né, e os próprios jovens, né, para saber da importância que é você ter ferramentas dentro da doutrina espírita para lhe auxiliar na missão sublime que é a paternidade, a maternidade, né? Porque isso é uma missão, né? E nós estamos acostumados a apresentar aos nossos filhos, né, tudo que diz respeito ao mundo, né? Mas raramente nós indicamos a ele um caminho da espiritualidade, né, do evangelho, né? Haja vista os nossos colóquios em casa, né? Quem diariamente conversa com seu filho a respeito, né, dessas coisas, do evangelho, da espiritualidade, da imortalidade, da vida após a morte, né? Então, é uma oportunidade que nós nos propomos a fazer, né, como instrumento também aos pais. Por isso a gente pede também que vocês insistam com os seus filhos, né, para que eles participem e vejam, né? E esse ano nós traremos esse tema da consciência
da imortalidade, né? Porque, como falamos, né, já estudamos dentro da própria evangelização, como também nos grupos de estudo, né, que nós somos espíritos, em determinado momento fomos criados por Deus, né, estagiamos pelos reinos inferiores, né, até chegarmos a essa individualidade, né, e aí começamos o nosso périplo, né, como citou o Luiz, né, uma jornada evolucional. Somos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. E então nós temos a oportunidade de estarmos adquirindo as virtudes que nos levam novamente a Deus, não é? E ao longo dessa jornada nós vamos experimentando várias experiências. E como que isso se dá? Através dessa dicotomia, né? Mundo espiritual, mundo material, não é? Também no Livro dos Espíritos vamos entender que o mundo espiritual é o mundo primitivo, e esse que nós estamos, nós nos servimos para esse crescimento, né, para essa nossa evolução. Então nós tomamos roupagens do corpo físico para irmos, né, carimbando aquilo que a gente vem adquirindo ao longo da nossa evolução com as experiências, né, para irmos adquirindo condicionamentos, né, para nós adentrarmos neste tema, que é a consciência da espiritualidade, que nós iremos tratar também com os jovens nesse encontro, né? Mais efetivamente as questões vivenciais, né? O que a consciência da imortalidade nos propõe, né? O que eu, sabendo que sou um espírito imortal, o que isso traz para o meu dia a dia, né? Interfere em alguma coisa? Eu mudo alguma atitude? Eu vivo em função disso? Então são essas reflexões que a gente procura fazer. Nós lembramos que Jesus um dia, caminhando lá pela região de Cafarnaum, se deslocou para uma cidade próxima, Gadara, e ali a gente conhece a passagem, né, do endemoniado gadareno, né, onde há aquela conversa de Jesus, né, e em um determinado momento Jesus pergunta: qual é o teu nome? E aí ele fala: Legião, porque somos muitos. Se é fato que nós podemos levar para o caminho, não é, da influência espiritual que a obsessão produz, não é, de muitos espíritos influenciarem determinadas, inclusive instituições como pessoas, né, nós também podemos olhar para dentro e ver que nós, de uma maneira anímica, também podemos responder que somos muitos, porque nós já tivemos muitas vidas, já fomos muitos nomes. Hoje eu estou André, mas eu não sei o que eu fui, qual foi o meu nome na minha última encarnação. E se fizermos uma retrospectiva, são, não sei se centenas ou milhares de encarnações que já vivenciamos. Então nós somos muitos dentro de nós mesmos. E hoje nós vivemos numa época, como diz Carl Gustav Jung, né, que somos impulsionados a parecer utilizando máscaras no contexto social, né, para criar uma imagem fictícia. Então não deixa de sermos também, nesta mesma encarnação, muitas pessoas. Uma legião, talvez, né? E hoje, com o advento das redes sociais, né, construímos personalidades ou personagens fictícios, porque lá eu posso colocar que eu sou uma pessoa alegre, de bem com a vida, uma pessoa que se relaciona bem com todo mundo, né, que tem muitos amigos ou muitos seguidores, né? Mas aí nós vamos construindo relações frágeis, muitas vezes dissociadas da realidade, e não damos conta disso, né? É comum a gente ver pessoas, por exemplo, que não desgrudam do celular, não é? Já tentaram passar hoje um dia sem pegar o celular? Vai ser um desafio, né? Na rede social, não é? E então nós vamos construindo essas relações que se tornam frágeis, né? Não é que a tecnologia seja uma coisa ruim. Pelo contrário,
Mas algumas pessoas hoje vivem numa ansiedade desnecessária. Colocam uma coisa lá, né, ou, como se diz, compartilham, ou colocam no status, ou não sei os nomes, né? E aí precisam ficar a cada passo olhando ali, né, para ver quem que já visualizou aquela mensagem, não é? Quantos que curtiram, quantos que já compartilharam aquilo que eu coloquei, não é? Então, às vezes, isso se torna um problema se você não sabe lidar com isso, né? Não raro alguém coloca alguma coisa lá e outro escreve embaixo kkkkkk. Né? Será que a pessoa que colocou aquilo está sorrindo realmente? E se está, por que os índices de suicídio hoje aumentaram tanto nos últimos anos, né? Então, muitas vezes a pessoa não está rindo, ela está até triste. Às vezes em depressão, quantas vezes a gente faz isso e não se dá conta? E coloca aqueles emojis, hoje tem, né? De sorriso, né? Que nos dissociam da nossa real emoção, né? A gente coloca uma coisa que não está sentindo. Né? Ou pela importância da pessoa, né? Você meio que sente-se obrigado a reagir àquela postagem, né? E aí nós vamos nos saindo daquilo que nós realmente somos. Criamos uma personagem para viver ali naquele mundo virtual, né? Mas que está distante da essência que somos, né? Então esse é uma neurose dos nossos dias, né? Não é um problema da tecnologia. A tecnologia cumpre a sua função, né? É o ser que, dissociado de si mesmo, não sabe fazer o uso das ferramentas, dessa tecnologia de que dispõe, né? E aí nós vamos sendo muitas vezes invadidos por imagens, vídeos, mensagens, né? A grande maioria de teor de cunho destrutivo, autodestrutivo, né? E aí que vão modelando a nossa mente, né? A nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de ser, enfim, né? E a gente não se questiona, não se dá conta que nós temos a liberdade de fazer as escolhas do nosso dia a dia. Onde é que está, para nós espíritas, essa consciência de que nós somos livres para fazer as nossas escolhas e, como disse Jesus, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Será que essa consciência da imortalidade não quer nos falar dessa verdade que nós tanto deixamos de lado, buscando os nossos interesses pessoais, né? Porque se nós abandonamos essa consciência, nós começamos a perder o controle do nosso destino. E aí nós não nos damos conta de que o deixa a vida me levar, vida leva eu, é bonito só lá na letra da música, né? Então, nós temos que tomar as rédeas da nossa vida, do nosso destino, né? Por isso que Emmanuel vem nos dizer no livro Roteiro que nós encontramos no Espiritismo a nossa renovação mental, né? Justamente pela consciência de que somos espírito, e somos espírito imortal, né? E essa consciência precisa modificar as tuas convicções. Senão, de que vale eu saber que sou imortal? Né? Precisa mudar a tua visão de mundo. Ao admitir a imortalidade do ser, nós podemos interagir com o nosso destino. Mas se essa consciência da imortalidade, ela não reergue o teu coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que a gente abraça não nos fazem melhores, para que serve a consciência de ser imortal? Se uma força superior não é capaz de reeducar essas nossas emoções, né? Se a cultura não nos dirige para essa elevação do caráter, do sentimento, né? Então, assim, o que é que nós temos feito desse tesouro que a vida tem nos confiado? O tesouro da certeza de que ninguém morre, a certeza da imortalidade da alma. Isso tem lhe auxiliado a melhorar as suas atitudes? Nós podemos, nesse sentido, separar as atitudes, as nossas atitudes, em duas classes: atitudes circunstanciais e atitudes existenciais.
Qual que é a diferença entre uma e outra? Atitudes circunstanciais, como o nome já sugestiona, ela diz respeito às circunstâncias. Então, é a nossa resposta com relação ao nosso trabalho, né, às coisas corriqueiras do dia a dia, são aquelas coisas que, se nós deixarmos de fazer, alguém vai fazer. É uma circunstância. Já as atitudes existenciais, elas dizem respeito ao espírito imortal. Porque, como sabemos, o nosso pensamento de hoje é uma realização futura. Então, essas atitudes que nos fazem refletir, mas e se eu agir dessa forma? O que é que eu vou colher lá na frente? Né? Se eu deixar isso de lado, isso vai me fazer bem a mim e às pessoas que estão ao meu redor? Então, como têm sido as minhas atitudes? Eu tenho feito essas reflexões? Porque se eu me dedicar apenas às circunstâncias, às atitudes circunstanciais, que dizem respeito aos meus interesses pessoais, imediatos, né? A conquista de coisas que, em última instância, nós vamos perder quando nós fomos chamados a retornar ao mundo dos espíritos, né? A essa vida de espírito imortal depois da morte do corpo físico, né? Porque quem morre é o corpo. O espírito continua a sua viagem, né? E a morte, que tem o seu antônimo no nascimento, né? O contrário da morte é o nascimento. O contrário da morte não é a vida, como alguns pensam, né? Porque a vida, como já temos falado, é imortal. Nós somos imortais. Então, nascer e morrer faz parte da vida. Então, nós nascemos, quando nascemos e morremos, nós estamos na vida. Apenas em lugares diferentes, né? O que não pode complicar, a gente não pode complicar não é a vida, o que não pode é potencializar algo negativo quando não há necessidade nenhuma de se fazer isso. Então, o que faz diferença para a pessoa, né, ser feliz ao ter esse contato com a certeza da imortalidade? Né? Porque felicidade, assim como a vida, ela não tem o contrário. Né? Alguém pode dizer, o contrário da felicidade é a tristeza. Mas, então como que fica a alegria? O contrário da tristeza é a alegria. Então eu posso ser feliz estando triste ou estando alegre. O que faz a diferença para a pessoa ser feliz é talvez a leveza com que ela vive no seu dia a dia, né? Com a qual ela dá os seus passos na medida que caminha. Né? E isso, a consciência da imortalidade, né? A certeza de que ninguém morre, pode contribuir muito para a nossa felicidade. Né? Então, se você está aqui hoje buscando os recursos da doutrina espírita, não tenha medo de ser feliz, porque a doutrina espírita é uma diretriz. Claro que as outras religiões também o são, mas nenhuma religião prova a imortalidade da alma como a doutrina espírita faz, não é? Que conduz a essa renovação mental, porque tudo começa no pensamento. Logo, então, nós precisamos melhorar a fonte dos pensamentos. Né? Quem é que não pode ler 2 páginas de um livro edificante por dia? Muita gente não lê, mas se delicia, né, com as tragédias do cotidiano, ou entra lá no Facebook, né? E quando não está vendo as tragédias que acontecem, está vendo a vida das pessoas, né? Sabe? Não tem muito sentido, né? Se bem que quando alguém concorda com a sua forma de pensar, aí você, né, já vai... Esse é o sistema que existe hoje na questão virtual, não é? Porque você bateu ali, acessou alguma coisa que é do teu interesse, daqui a pouco a inteligência artificial começa a mandar várias coisas de pessoas que pensam como você. E aí você se bitola a pensar de uma única maneira, né? Não liberta, não abre as janelas da alma para esse crescimento, né? E aí começa a limitar a sua vida, né?
Isso é uma distração que nós devemos identificar em nós e começar a fazer um exercício de melhorar o nosso pensamento através de uma leitura edificante, de uma conversa edificante, né? Porque o mundo nunca esteve tão bom. Nós que vivemos numa aldeia global, né? Não é o que dizem, uma aldeia global. Hoje eu estou lá no exterior, mas estou conectado. Né? Então as notícias chegam maiores do que a nossa capacidade de digerir. Né? E como nós valorizamos muito mais as notícias ruins, né? Nós recebemos uma massa fragmentada de informações que não podemos digerir. E aí então, quando vêm as notícias boas, não encontram espaço. Não se fala. Por quê? Por que não se divulga muito as boas notícias, né? Que não dá ibope, né? Porque o amor, ele calça sandálias, ele escorre pelo escuro para não ser notado, né? Enquanto que o escândalo, ele se despe diante das luzes, né? Acesas. Ele está atrás lá dos cliques, né? Das curtidas. O fato é que a nossa capacidade de amar, ou o nosso amor, ele é muito frágil, porque ainda ele é muito corrompido pelo egoísmo. Então qualquer perturbação esfacela-o. E aí a gente começa a perceber que não era um amor verdadeiro. Pelo contrário, né? A gente começa a entrar numa tristeza, que isso vai tomando corpo e até transformando-se numa depressão de difícil solução, não é? Se nós vivemos, por exemplo, numa família desestruturada, nós estamos numa prova. Nós aprendemos isso com a doutrina espírita. Aliás, a imortalidade da alma facilita esse entendimento, né? Nós vamos ver que nós somos, muitas vezes, adversários do passado, que a misericórdia de Deus permitiu nos reuníssemos em família, para que pudéssemos ali, né, pela força, né, da pressão familiar, né, não brigar tanto, né? Como se diz, nós reencarnamos para, pelo menos, alongar o pavio. Se não conseguimos desarmar a bomba, nós alongamos o pavio para ela demorar um pouco mais a explodir, não é? E aí a gente tem tempo para, em família, não é, com adversários do passado, tá acertando essas arestas, né? E é aí onde que o nosso amor deve construir a sua legitimidade, né? Mesmo que aos trancos e barrancos, é aí que nós temos que a experiência do amor, ele é necessário, né? O exercício da amorosidade, né? Porque como diz Joana de Ângeles, né, o exercício, né, a prática é que conduz à espontaneidade. Hoje, às vezes eu vejo olho uma pessoa que eu não me dou muito bem, né? Não bate o gênio, né? Então eu não consigo amar de primeira ou gostar de primeira, né? Mas eu vou fazendo um esforço. Lá, daqui a pouco, 10 vezes que eu encontro com a pessoa, já está diferente. Daqui a pouco já é espontâneo, porque o exercício leva à espontaneidade, né? Então, é nesses momentos, nessas oportunidades, que a imortalidade permite, né? Já imaginou se nós tivéssemos apenas uma vida e fizéssemos um monte de inimigo, né? E para onde que eu iria? Uns dizem que vai para o inferno, vai para o purgatório, mas né? Por que não termos outras oportunidades, né? De compreender melhor as nossas próprias atitudes e ter oportunidades de resgatar, né? Então essa imortalidade Deus nos brindou, não é? Para que nós pudéssemos, em errando, ter a oportunidade de corrigir. Não é? No livro Há 2000 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que ele narra o Calvário, entre outros, né? Foi, para quem talvez não saiba do que a gente está falando, né? É um dos livros de Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, foi a reencarnação em que ele esteve contemporâneo com Jesus. Então ele narra a sua existência lá pelos primórdios, né, da contagem depois de Cristo, né, dos anos. Quem quiser também provavelmente deve ter na livraria, né, ou para adquirir, é um livro muito bom. E ele narra o Calvário, além da história de Emmanuel, de Lívia Lentúria, que era a mulher de Emmanuel, Públio Lentulus, na época, um senador, e ela foi vítima de uma calúnia.
e que, por causa disso, ele acabou se afastando dela, do leito conjugal, por 25 anos. E em determinado momento, ela se torna cristã, né? E ela manteve a dignidade. Note que isto que é o cristianismo, e ela nunca reclamou, nunca lhe perguntou por quê, nunca o hostilizou, né? Enquanto ele se permitia a outras licenças, outras companhias, né? E ela manteve-se fiel, até que, porque em determinado momento ela passou a conhecer Jesus, conhecer a mensagem da imortalidade, porque todo o evangelho, ele é um brinde à imortalidade. Já imaginamos se Jesus tivesse sido crucificado e não tivesse ressuscitado? Qual o sentido de toda a sua mensagem? O fato dele ter ressuscitado, não ressuscitado ou adquirido outro corpo, né? A gente tem várias explicações, né? Não existe um consenso geral, mas basicamente era um corpo fluídico, que hoje nós temos as materializações e outros tantos, né? Mas ele, como sendo o espírito mais puro e perfeito, né, que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia, certamente que ele dominava, né, ele que construiu o nosso planeta, como não saberia manipular os fluidos, as energias, né? Então, pela sua ressurreição, ele comprova a imortalidade da alma. Não foi a doutrina espírita que veio, não é, conversando com os espíritos, provar que existe vida depois da morte. Jesus morreu na cruz e voltou, conversava com os seus apóstolos, com os seus discípulos, não é? Se alimentou com eles, até o dia que ele resolveu voltar às culminâncias do nosso planeta, não é? Então, é um brinde à imortalidade, todo o seu evangelho, não é? E aí, então, ela, em determinado momento, entrou em contato, por causa da sua filha que estava doente, com lepra, e eles foram para o interior, eles eram de Roma, eles foram para o interior buscando, não é, um clima melhor para sua filha, mas a lepra não havia cura naquela época. E então ela buscou, ouvindo aqui e ali, que Públio Lentulus buscasse esse profeta que dizia que curava as pessoas. Então foi através da sua filha, e fazendo um parênteses aqui, né, nós vamos ver que Emmanuel teve a oportunidade de encontrar-se com Jesus, mas ele não conseguiu, naquela época, entender a mensagem da imortalidade, não é? Foi diferente de Paulo, que também teve o contato com Jesus, com a imortalidade, não é? Porque Jesus já havia sido crucificado e do nada ele apareceu, não do nada, né? Mas ele aparece no caminho de Damasco, não é? Então, o que fez Paulo? Reformulou, ao entrar em contato com a realidade da imortalidade, ele reformulou a sua vida. Deixou tudo aquilo que representava a matéria. Ele era um importante dentro do Sinédrio, um doutor da lei. Ele tinha um salário, inclusive, altíssimo, que ele recebia do Sinédrio. A partir daquele momento, do contato com a imortalidade, ele abdicou de tudo, inclusive da família, para reformular a sua vida, não é? E tornou-se o maior o maior divulgador do cristianismo nascente. Públio Lentulus teve a mesma possibilidade. Ele encontrou Jesus. A começar, ele buscou Jesus quando era noite, porque o seu orgulho não permitia ir atrás de um profeta qualquer. Ele era um senador, então ele foi escondido. Ao que Jesus ainda comenta com ele, né? Fora melhor que viesses à luz do dia para vencer de uma vez por todas, não é? Esse orgulho, né? Que você tanto tem. Mas ele ainda não acreditou. Mesmo com esse contato direto, ele retornou para a sua casa e Jesus falou: eu vou curar a sua filha, mas não por você, pela sua mulher que ora por ela, né? E ainda assim, a sua filha é curada e ele não acreditava em Jesus. São as oportunidades que nós temos, porque muitos dizem: mas Paulo foi agraciado por Jesus aparecer para ele.
Quantos que não foram? E nós, se tivéssemos sido? Qual seria a nossa reação? Se hoje Jesus aparecesse para nós, teríamos coragem de abdicar dos prazeres que a vida material proporciona para seguir a Jesus? Porque ele diz, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Será que nós faríamos isso? É uma reflexão. E então ela, a sua mulher, que havia já 25 anos sendo deixada de lado por uma calúnia, ela seguiu a Jesus e em um determinado momento ela foi vítima dos soldados de tigelinos que a levaram das catacumbas para o circo, porque no começo não se poderia falar sobre o cristianismo abertamente, então se reuniam-se nas catacumbas e ela estava numa dessas reuniões e fora preso junto com todos que estavam ali, né? E levada para as masmorras, lá quando se deram conta que ela era uma patrícia romana, libertaram-na, mas antes ela havia trocado as suas vestes com a sua escrava. E aí, quem foi liberta foi a sua escrava, né? E ela foi para a arena testemunhar Jesus. Não é? O que é que o conhecimento da imortalidade, não é? Animando a vontade daqueles que têm o interesse de melhorar-se, não proporciona, não é? Ela poderia dizer, não, sou eu que sou a Patrícia, né? Não, ela deixou-se levar para testemunhar Jesus. E Públio Lentulus, o seu marido, estava sentado ao lado do imperador. E quando as feras foram soltas, ela olha para ele e o reconhece. Era tarde demais. Então, ele gastou alguns séculos para reconquistá-la, né? Ele retornou em seguida, começando já a sua viagem, né? No livro 50 anos depois, na roupagem do escravo Nestório, né? Onde ele sofreu muito e iniciou, não é, essa sua reformulação, não é? Renascendo depois, mais uma vez, em Ave Cristo, não é? A posteriori em Renúncia, né? Todos romances que ele psicografou através de Chico Xavier, contando as suas vidas, né? Depois daquele encontro com Jesus, até quando ele veio para o Brasil, não é? Como Manuel da Nóbrega, lá na Bahia, ao lado de Anchieta, no Espírito Santo. Então ele dá a vida pelos silvícolas da época, ele morre de beriberi, para mais tarde então assumir essa tarefa grandiosa, missionário do Evangelho. Não é? Hoje nós percebemos que ninguém desdobrou o Evangelho de Jesus com tanta beleza como fez Emmanuel, né? Pela mediunidade missionária do apóstolo Francisco Cândido Xavier. Né? Ele escreveu Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, não é? 4 obras, cada uma delas com 180 versículos, estudados do ponto de vista filosófico, sociológico, psicológico, imortal. Não é? 720 capítulos falando das passagens evangélicas. Ninguém fez igual. Mas a época que ele foi contemporâneo com o Cristo não foi assim, não é verdade? Ele não teve a mesma consciência da imortalidade que a sua esposa Lívia, né? E um dia ele disse a Chico Xavier, conforme narrou o próprio Chico, que aos domingos ele reservava para ir visitar Lívia, que estava num plano muito elevado, e para desintoxicar-se dos fluidos da Terra, porque Lívia nunca mais reencarnou no nosso planeta. Então, para ela valeram aqueles 25 anos, né, de esquecimento, de renúncia, né, diferente de nós, cujas resistências são muito frágeis. Qualquer coisa nos desequilibra, mas por isso que nós temos que pensar que a nossa fé, ela deve se tornar um pouco mais robusta, com a crença da imortalidade, né? Para nos tornar resistentes, resilientes a todos os desafios, a todos os problemas. Porque nós sabemos que não adianta eu deixar que a vida me leve, porque para onde ela vai me levar? Se eu sou imortal, vai chegar um momento que eu preciso cair em si,
como Jesus colocou na parábola do filho pródigo, né? Caindo em si, retornar para o Pai. E o Pai está sempre lá, fazendo uma festa para aqueles que caem em si e retornam para o aprisco, né? Então talvez você hoje esteja passando por uma dificuldade que lhe pareça muito superior às suas forças, ou talvez seja uma dor, um pesar profundo que, sabe, parece que não cabe mais dentro da gente, né? Uma doença inesperada, um ser querido que partiu e deixou uma lacuna impreenchível, uma problemática no relacionamento amoroso, às vezes, que por pouco não nos leva à loucura, um prejuízo financeiro que parece que acaba com todas as futuras aparentes possibilidades, né? Então eu quero dizer que tudo isso são os desafios que a imortalidade nos convida a enfrentar, né? São motivos para seguir adiante, jamais para se desistir de lutar. Eu rogarei ao Pai, e Ele lhes enviará um outro Consolador, disse Jesus, o Espírito de verdade, que ficará convosco até o fim dos tempos. Então o Espiritismo vem abrir essa era nova, quando nos prova a imortalidade, que é rica de desafios, como falamos, desafios de todos os tipos, que nós iremos enfrentando passo a passo, enquanto caminhamos pelo mundo. Desafios que nos fortalecem, não é? Que nos impulsionam para a frente, para o progresso, né? Para podermos transformar também o nosso planeta. Porque o planeta Terra é um mundo maravilhoso. Alguns consideram um presídio, né? Um planeta de amarguras e decepções. E nós vemos esse disparate, né? Nas localidades paupérrimas, onde falta tudo, e lá em lugares, por exemplo, como Dubai, né, onde tudo parece agraciar, né? Mas qual é o peso, né? Quem está vivendo lá é mais feliz do que aquele que está vivendo aqui? Então são oportunidades que nós temos para ir desenvolvendo as nossas atitudes frente a essas circunstâncias, para adquirirmos as virtudes e aprendermos que o Evangelho está posto para nós aprendermos a fraternidade, o compartilhar aquilo que nós aprendemos e temos, né? Então, para nós espíritas, a Terra é uma morada da casa do Pai. Como disse Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. Então é um jardim de abençoadas flores, dançando em torno de outra casa, de outra morada na casa do Pai, que é o sol, num zigue-zague de felicidade plena. Então, nós podemos refletir hoje, e o que eu estou querendo dizer é que isso que nós estamos conversando, nós também tentaremos passar aos jovens no encontro, na Conrege, que nós chamamos, né? Que vai acontecer lá no dia 13, 14 e 15 de outubro. Aliás, agora em dia 1º de setembro, nós vamos abrir as inscrições, né, para aqueles que queiram participar, né, para aqueles que queiram trabalhar também, né, muitos, né, buscam esse momento, né. Nós costumamos dizer que o colégio que nós nos reunimos naquele momento, naquele período, ele não só se transforma num centro espírita, né, mas ele é o protótipo do mundo de regeneração, porque ali todos nós estamos imbuídos no mesmo pensamento de fraternidade, de paz, de alegria. Isso que é o mundo de regeneração. Então é uma experiência que nós temos, né? Muitos que saem de lá, aí vêm trazer o feedback, né? E aí dizem, nossa, mas eu fiquei tanto tempo, parece, nas nuvens, aí depois voltei a ser como era. Claro, né? Porque ali, naquele ambiente, não era só as minhas energias, né? Tem aqueles espíritos que vêm nos ajudar, que vêm nos incentivar, então nós experimentamos a vibração daqueles que já caminharam por onde nós estamos. E quando a gente se retira, a gente começa a se envolver com o nosso dia a dia, né, com os nossos interesses, e voltamos a ter a nossa própria energia, né? Mas naquele momento nós experimentamos sensações diferentes, né, vibrações diferentes de paz, de tranquilidade, não é? Então é o que nós tentamos fazer para os jovens, mostrar-lhes que é possível buscar um sentido diferente para as suas vidas. Os pais, né, e muito sabiamente, devem, claro, orientar os seus filhos para a educação, né, para as profissões,
para a autonomia financeira, mas concomitantemente com isso, nós devemos nos preocupar com o futuro espiritual, não é? Para não criarmos cidadãos bem-sucedidos, de sucesso, mas parcos em bens morais, né? Por isso que a nossa vida existe os Dubais da vida, né? Onde se reúnem as pessoas que têm muito dinheiro, mas têm pouca riqueza emocional, né? Porque falta, talvez ali na infância, a atitude do pai de incentivar, de falar. Se não tem as condições próprias de fazê-lo, orientam a buscar a evangelização, esses encontros, pessoas que pensem como eles, né? Mas qualquer um de nós tem condições de falar de Jesus, de falar de paz, de amor, de serenidade, e não apenas de, eu vou pagar a escola de inglês para você poder ir melhor no vestibular, vou pagar os cursinhos, né? Vai fazer uma faculdade, né? E quando vê, passou-se a vida, a gente volta para a imortalidade, e quando chega lá, observa o nosso filho ali, talvez até nem se importou muito com a nossa viagem, né? E nem se importa muito com os outros, e aí lá nós vamos refletir, né? E nos arrepender do tempo que perdemos orientando-os apenas para o sucesso da vida material, deixando de lado o interesse espiritual, né? Que é o objetivo essencial do Evangelho, né? Então, é isso que nós tentamos passar aos jovens, né? De que vale a pena se dedicar ao bem, fazer um pouco mais, vencer esses desafios, superar as adversidades. Nós tentamos proporcionar a eles uma visão mais profunda do objetivo da vida, para que eles tragam sentido para as suas existências, um propósito superior. É célere, né? O grande psiquiatra vienense Viktor Frankl. Esse homem foi para um campo de concentração. Hoje, talvez os jovens, só na história, né, que tem esse conhecimento. Mas para aqueles que talvez até têm relatos de parentes, né, de como que foi aquela época, né, dos campos de concentração. Este homem esteve num desses campos, um dos maiores psiquiatras do século passado, depois de Freud, né, ou de Jung. Ele foi atirado num campo de concentração miserável. E quando ele viu, cada manhã, né, pela manhã, havia um número de pessoas. À tarde, havia menos. Naquele barracão infame, né? Foram para as câmaras de gás. Então os alemães deixavam a pessoa sempre na incerteza. Quem será o próximo? E na hora da chamada, diziam o número X, Y, Z, né? Um passo à frente. Os outros vão para o trabalho, estes iam para a câmara de gás. E todos aceitavam passivamente. Duas coisas influenciaram o psiquiatra, porque ele pensava, por que ninguém ali pensa em suicídio ali dentro? Era uma exceção ou era uma crise de loucura? Todos ali queriam viver. E por que na sociedade as pessoas pensam em suicídio com a maior facilidade? Eu passo por uma dificuldade e já fico questionando a vida. Seria melhor se... Né? Então, por que aqui fora nós pensamos com tanta facilidade no suicídio? Né? Então foi um dos grandes desafios de Frankl. E quando ele voltou a Viena, a sua querida Viena, sem a esposa, sem os filhos, sem a família, porque todos perderam o corpo físico, né? Já que estamos falando da imortalidade, né? Durante os campos de concentração, sem ninguém, e ele viu o número de transtornos psicóticos, maníaco-depressivos, que queriam suicidar-se. Para ele foi um choque. No campo de concentração, numa situação inumana, ninguém queria morrer. O instinto de conservação da vida. Então ele conta que um dia ele viu os companheiros ali tão desanimados, né? Que ele disse, não, nós temos que sobreviver. Para denunciar mais tarde esse crime, nós temos que sobreviver. Porque a Cruz Vermelha Internacional, ela fingia que não via. Olhava somente a praça, onde iam tocar os músicos, mas nunca, segundo ele e outros, visitava, por exemplo, as câmaras de gás, nem os fornos crematórios, cuja fumaça era de 24 horas,
com o odor da carne humana sendo queimada. Ninguém sentia, nem os vizinhos em Dachau não sentiam, a poucos metros de distância, não sentiam, ou fingiam que não sentiam, né? E então, quando os russos entraram ali naquele campo de concentração e encontraram 10 mil cadáveres, aproximadamente, insepultos, eles obrigaram o povo a vir olhar e a sepultar, carregar com as mãos. Foi uma bela lição de dignidade humana, porque diziam que não sabiam. A alguns metros das muralhas, como não sabiam? Entravam trens cheios de gente e saíam vazios, como cabia? Era o forno crematório, a fumaça 24 horas. Então Frankl disse, saiamos para denunciar esse crime, para que esse holocausto nunca mais. E então, esse holocausto nunca mais. E as guerras que já vivenciamos na entrada deste milênio. E hoje a Ucrânia, a Rússia, e as nossas guerras pessoais diárias. Agora que nós já chegamos aqui, o que é que nós estamos aprendendo de humanidade? Por que é tão difícil abandonar os nossos condicionamentos inferiores, infelizes? Talvez porque ainda nós não nos deixamos impregnar pela beleza da mensagem de Jesus, a mensagem da imortalidade. O Evangelho é o sol da imortalidade, diz Emmanuel, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a realidade do mundo. Então o Espiritismo vem nos conclamar para uma visão mais profunda da vida e nos dizer que nós somos imortais. Não só imortais, nós somos viajores na direção do infinito. Então assim, as nossas manifestações perturbadoras, as depressões, as infelicidades, as angústias, né? Os insucessos econômicos, afetivos, com essa consciência da imortalidade, elas precisam mudar de estrutura, não é? Porque a verdade é sinônimo de liberdade, não foi isso que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então mudemos de atitude perante a vida, ao saber que somos espíritos imortais e tudo que fazemos hoje reflete amanhã e que nós estamos todos diariamente construindo o nosso caminho, o nosso futuro. Nós precisamos superar, então, o pessimismo, coloquemos sol, beleza, amor nas nossas vidas. Nós já tentamos, como vimos, a guerra tantas vezes, por que insistir na guerra contra o vizinho, na guerra contra o irmão, contra o colega de trabalho, né? O espírito belicoso está em muitas das nossas atitudes, porque as nossas atitudes estão apenas nas circunstâncias, como dissemos, né? Talvez esse é um momento de a gente parar um pouco mais e refletir um pouco mais na nossa imortalidade, buscando sempre apresentar Jesus nas nossas atitudes. Não, se ainda não temos a coragem de ir falar do Evangelho, né, como faziam os discípulos, os apóstolos, nem mesmo nós, às vezes, temos coragem de falar da doutrina espírita para as pessoas que estão em dificuldade, né? A gente dá conselho de autoajuda, mas não explica aquilo que nós temos aprendido com a doutrina espírita. Nós passamos a mão na cabeça das pessoas sem mostrar a ela que se ela não mudar de atitude, as consequências serão as mesmas. Então são coisas que nós podemos, pelas nossas atitudes, mudar também o comportamento das outras pessoas. Se não podemos falar sobre Jesus, podemos exemplificá-lo, né? Buscando o perdão, né? Buscando a compreensão, a tolerância que tanto nos falta hoje, né? Então, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós sabemos que somos imortais, nós temos que entender que se Jesus é o Espírito mais perfeito que nos serve de modelo e guia, e nós somos imortais, e Ele já passou por tudo que nós passamos, por que não espelhá-lo, não é? Por que não modelá-lo para a nossa existência, para a nossa vida? É uma escolha que nós podemos fazer, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como nos lembra Rabindranath Tagore, num poema belíssimo, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, né, que ele diz mais ou menos assim: eu passeava às margens do rio,
Quando as crianças chegaram e, tomando-me a mão, rogaram: Babaji, o dia está cansado e tem vontade de dormir. Antes que ele se vá, conta-nos uma história para que possa encantar o dia. Sentamos-nos à sombra de uma babla e, enquanto elas mascavam betel, eu lhes falei de Krishna, o eu interior, e de Arjuna, o homem, seu discípulo. Narrei-lhes os seus ensinamentos e o consolo de Krishna, e por longas horas discorri sobre as obras védicas. O dia não se deixou encantar, e a noite chegou derramando sobre nós o seu manto negro. Eu quis partir, mas as vozes infantis suplicaram mais conhecimento. Argumentaram para convencer-me que a noite estava triste e só, precisando ouvir a voz do contador de histórias. Aqueci ao doce pedido e assim falei-lhes de Buda, o iluminado. Descrevi em palavras emocionadas as belezas do seu palácio, enalteci a nobreza do jovem príncipe e falei da angústia do seu coração. Desvendei-lhes toda a magnificência do amor de Buda pelos homens. Ouviram-me atentos e quietos. As horas alongaram-se. A noite, que era menina, agora estava quase mulher. Terminei a narrativa e então eles, olhando-me com olhos de sono, disseram-me meigamente: Babaji, estes dois foram grandes, mas nós sabemos que adoras alguém maior que eles. Fala-nos, por favor, deste que cativou o teu coração. Eu me comovi. A iluminar-nos tinha apenas o brilho distante das estrelas, que pareciam débeis e frágeis. Todavia, em mim raiou a madrugada de luz, e eu falei de ti, meu Senhor. Cantei a beleza do teu olhar e o fulgor de bronze dos teus cabelos. Teci louvores à tua nobreza, à tua fronte, e desfrutei um mantra às tuas mãos. Enalteci a tua voz de caridade e, por fim, quase desmaiado de emoção, falei das tuas verdades. Quando o dia finalmente surgiu, uma voz me perguntou quem era este rabi que trazia lágrimas aos meus olhos e risos à minha face. Então eu lhes disse que eras o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria a Brahma, o Pai, senão por ti. Assim, eu, a quem chamavam Babaji, falei-lhes de ti, meu Senhor, o maior de todos os babas, o mestre dos mestres. Que ele também nos inspire pela mensagem da imortalidade a refazer os nossos caminhos, como fez Paulo, se não totalmente, pelo menos um pouquinho, melhorar as nossas escolhas, as nossas buscas, os nossos propósitos, para que ao retornar para um plano espiritual, não sejamos igual àquele que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ao passar o dia deitado na rede, olha para trás e diz: perdi o meu dia. Que nós possamos, ao chegar do outro lado, não ter que dizer: perdi a minha vida, perdi a minha encarnação. Que possamos, ao chegar do outro lado, e constatar o crescimento, porque colocamos a vida espiritual, a imortalidade, à frente de todas as nossas escolhas. Muito obrigado. Devolvemos a palavra.